Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Racing 0, Flamengo 0, o que nos garantiu na final da Libertadores, a nossa quinta final na história. Flamengo, na minha visão, fez um jogo excelente em todos os aspectos, técnico, tático, na raça. Foi muito bonito de ver ontem a dedicação e a entrega dos jogadores do primeiro ao último minuto. No primeiro tempo, o Flamengo, na minha visão, domina praticamente todo o primeiro tempo. A gente conseguiu fazer o nosso jogo, conseguiu acalmar, ou melhor, conseguiu calar o tal do El Cilindro lá. Falaram tanto no El Cilindro e tal, e o Flamengo, inteligentemente, jogou da sua forma. Qual é a forma do Flamengo jogar? A posse de bola. Então o Flamengo tentava sair jogando, conseguia sair jogando, tanto é que nós criamos duas chances muito boas de gols com Varela e com Arrascaeta, conseguimos alguns chutes com Luiz Araújo. Então assim, a gente no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, a gente conseguiu fazer o nosso jogo, conseguiu impor a nossa forma de jogar. Os jogadores não sentiram a pressão do estádio, aquela coisa, na minha visão, nada a ver, ficar soltando fogos dentro do estádio. Para mim, aquilo ali é coisa de Réveillon. Inclusive, fui na página do Racing, eles não gostaram muito, fui lá na página deles no Twitter e fiz 2 convites para participar do Réveillon de Copacabana e para participar do concurso de fogos de artifício que tem. Então, o Flamengo não sentiu, da mesma forma que isso também, a torcida deles não conseguiu botar pressão, porque o Flamengo não deixou, né? Então o Flamengo conseguiu calar a torcida deles, conseguiu botar medo no jogador, no time do Racing, conseguiu impor sua forma de jogar. Infelizmente, né, nas duas chances mais claras que o Varela não conseguiu fazer o gol. Da mesma forma que o Arrascaeta também, a bola bateu, né, na cara do goleiro. As duas oportunidades não eram oportunidades claras de gols, mas poderia ter feito o gol ali. O Racing, obviamente, também teve as suas oportunidades, também atacou, claro. A chance mais clara no primeiro tempo foi a cabeçada, né, nas costas do Varela ali, que isso é um problema que a gente sempre tem. O cruzamento que pega as costas do nosso lateral, e o Rossi fez a primeira defesa de algumas defesas difíceis que ele fez durante o jogo, sendo eleito com razão o melhor jogador da partida. No segundo tempo, aí muda, né, a história do jogo. Com 11 minutos o Plata é expulso, uma expulsão bizarra, nada justifica a expulsão do Plata, nada. Não tem nem questão de que deu mole, como eu vi alguns jornalistas falando. O Plata deu mole, foi juvenil, tem que ter sangue frio. Foi uma jogada totalmente normal. Ele caiu no chão, numa dividida. O jogador do Racing puxa ele pela camisa e pelo cabelo. Ele dá um tapa para se desvencilhar. Então, se o bandeirinha, né, e o árbitro do VAR consideraram agressão para expulsar, deveria ter expulsado o jogador do Racing que puxou o cabelo dele. Puxar cabelo também é agressão. Então uma jogada totalmente normal prejudica o Flamengo. O Plata é expulso, a gente passa a ficar com 10 jogadores. Hoje em dia no futebol faz muita diferença você ficar com um jogador a menos. Além do mais, na situação que era, né? O Flamengo com um jogador a menos, o time deles tentando fazer o gol de qualquer jeito, para pelo menos levar para os pênaltis. Então o Felipe Luiz faz a substituição, tira o Arrascaeta e o Carrascal para botar Bruno Henrique e Danilo. Entendi a substituição, né? Não dá para ficar com 2 meias de criação, no caso Arrascaeta e Carrascal,
e sem muito poder de marcação. A partir do momento que o Plata é expulso, a principal coisa que o Flamengo tem que fazer é saber se defender, e consegue fazer muito bem. O Danilo passa a jogar, a gente passa a jogar com uma linha de 3 zagueiros, o Léo Ortiz mais centralizado, né? Os 2 laterais fecham a linha de 5, 3 no meio de campo, né? O Jorginho, o Pulgar e o Luiz Araújo fechando pela direita, e o Bruno Henrique na frente. A função do Bruno Henrique era marcar ali a saída de bola para tentar evitar essa bola longa. O time do Racing só tem uma forma de jogar essa bola longa, é um negócio bizarro, cruzamento para a área também, parecido com o time brasileiro que joga dessa maneira. Então isso facilitou para a gente. Mas uma coisa que eu achei muito inteligente do Felipe Luiz foi que ele fechou as laterais, né? A partir do momento que o Flamengo tem um jogador a menos, não dá para marcar mais o Racing em cima. Então o Flamengo passa a marcar da intermediária para trás, do meio de campo para trás, e tira o fundo. Por quê? Você defender cruzamento que vem da linha de fundo é mais difícil. Você pega os atacantes de frente para o seu gol e o seu zagueiro muitas vezes desequilibrado, né? O zagueiro de costas, o atacante, quando esse cruzamento vem da linha de fundo, tem muito mais facilidade de antecipar o movimento, então fica mais difícil de você defender. O Flamengo fecha, não dá nenhuma oportunidade do Racing chegar à linha de fundo, o Flamengo deixa, entre aspas, o Racing ficar cruzando em diagonal e ali da intermediária. A bola em diagonal da intermediária pega sempre os nossos zagueiros, os nossos defensores de frente para a jogada, né? O Flamengo sofreu quando rebatia essa bola. Muitas vezes a gente conseguia ficar com a segunda bola, mas não tinha velocidade, só tinha Bruno Henrique, né? Então foi um jogo que, se tinha uma coisa que podia faltar para esse time do Flamengo, para esse time do Felipe Luiz, não falta mais, que é a raça, né? O Flamengo ontem jogou com raça, aplicação do primeiro ao último minuto, fundamental. Isso é fundamental. Ontem a camisa do Flamengo se fez pesada, então foi muito importante essa classificação. E hoje, olhando né, como é que foi o jogo, da forma que foi. Então o Flamengo se defende muito bem no segundo tempo, deixa o Racing com a bola, eles não sabem o que fazer com a bola, fica um jogo de cruzamento. Obviamente que eles tiveram oportunidade, que eles colocavam de 6 a 7 jogadores na área. A melhor oportunidade que eles tiveram foi quase nos acréscimos já, um cruzamento da direita, que a bola rebate na nossa área ali, o camisa 10 dele chuta, a bola desvia no Emerson Royal e o Rossi faz uma defesaça. O desvio no Emerson Royal complica a vida dele, mas ele tem um reflexo e consegue espalmar a bola. Essa para mim é a defesa mais importante do jogo, né? Até mesmo pelo momento que estava o jogo. Se o Flamengo toma 1-0 ali, o Racing ia crescer demais na partida, poderia complicar a nossa situação. O Rossi também faz uma outra defesa, que de um cruzamento também que ele salva com a perna, não digo salva, né? Faz uma defesa segura. E fora isso também não foi aquele massacre do Racing, o Flamengo passando sufoco, não. O Flamengo optou, obviamente com um jogador a menos, optou por se defender, né? De forma, repito, forma extremamente inteligente. O Felipe Luiz já tinha feito isso contra o Corinthians, quando o jogador também é expulso, o Bruno Henrique, né, que ele coloca o pé lá levanta o pé e bate no Mateuzinho. Então acho que já estava meio planejado, já tinha essa experiência de se defender dessa forma, e deu certo, mais uma vez deu certo. Depois ele coloca o Saul no lugar do Luiz Araújo. Luiz Araújo também cansado, já não conseguia mais recompor tão bem ali pelo lado direito. E no momento que o Saul entra ali, o mais importante não era nem tentar fazer o gol, era realmente segurar com inteligência
o 0-0 que nos dava a classificação. Depois também Jorginho sai sentindo câimbras, não foi nada demais, está tranquilo para jogar as próximas partidas. Sai o Jorginho, entra o Everton Araújo, reforço na marcação, reforço na altura. Emerson Royal também entra. A minha única questão, quem me acompanha acho que já até sabe o que eu vou falar, que é do Varela. Para mim, na minha opinião, o Emerson Royal, não digo nem que é melhor, é menos pior do que o Varela, sabe? O Varela, defensivamente, às vezes fica meio perdido, ofensivamente não entrega nada, tem dificuldade para sair jogando ali, tabelando. Então, assim, eu acho o Emerson Royal mais jogador e apoia, para mim, tem mais velocidade para chegar ao fundo. Meu único detalhe, assim, em termos individuais ontem, é o Varela, mas também não comprometeu em nada. Só uma bola longa lá, que houve um descuido, o jogador do Racing recebe nas costas dele, corta para dentro e bate. Mas a bola vai para fora. Então o Flamengo faz um jogo extremamente inteligente, um jogo extremamente... Os jogadores entenderam a importância do jogo, semifinal, entendeu o que é participar de uma final de Libertadores. Então o Flamengo fez um jogo extremamente inteligente, não sentou no resultado, visto como é que foi o primeiro tempo. Primeiro tempo, o Flamengo é bem melhor do que o Racing, seria até justo terminar o primeiro tempo vencendo por 1-0. E no segundo tempo o jogo é condicionado, a expulsão totalmente equivocada do Plata, totalmente equivocada, nada justifica a expulsão, e soube se defender, né, dos cruzamentos aleatórios lá do Racing, mas que levam perigo. É uma coisa que o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele só joga com bola longa, porém é muito bem treinado e porém os jogadores acreditam nisso. Então é um jogo que também vai cansando a sua defesa ali, o tempo todo tendo que correr para cobrir bola longa, o tempo todo ali trombando com o atacante para cortar cruzamento. É um jogo chato, e que a qualquer momento pode tomar um gol desses cruzamentos aí, que é muito cruzamento. E o Flamengo soube, volto a repetir, soube se defender de forma muito, muito inteligente, né? Então estamos classificados para a nossa quinta final. Temos tudo para vencer, independentemente do adversário. Se for o Palmeiras, é o mesmo jogo do Racing, bola longa, bola longa, bola longa. Se for LDU, aí é um time que inclusive jogou com a gente na fase de grupos, né? É um time que tenta sair jogando de trás, é um time que não é tanto de bola longa, porém não sei como é que eles vão jogar quando não tem altitude, mas acredito que também não será um jogo fácil. Individualmente, o Rossi, obviamente, foi o grande destaque da partida. O Léo Pereira jogou muita bola, não perdeu nenhuma disputa. Léo Ortiz também, todo mundo jogou bem, não tem o que criticar, né? Até o Bruno Henrique ontem entrou e cumpriu bem o seu papel, que era incomodar ali a saída de bola do Racing, conseguiu cumprir seu papel. Acho que o Jorginho, mais uma vez, manteve o nível de atuação. O Pulgar é o melhor reforço para essa reta final de temporada. Infelizmente, né, se machucou no Mundial de Clubes, ficou quase 3 meses parado, voltou dono da posição. Tem o Saul, que agora está na reserva, mas é uma boa opção para entrar, seja para jogar de segundo volante ou fazer dupla com o Pulgar ou com o Jorginho, seja para entrar para fazer o falso ponta direita. Então vai criando opção, o Flamengo vai tendo mais opções, né, para entrar no jogo. Tem o Emerson Royal disputando com o Varela, também tranquilo. Acho que o Emerson Royal também entrou bem. Você entrar igual todo mundo que entrou, né? O Danilo e o Bruno Henrique entraram logo no início do segundo tempo, é menos pior, na minha opinião. Mas depois que entra o Saul, entra o Emerson Royal, entra o Everton Araújo, o jogo numa rotação lá em cima, e você entrar do banco, temperatura baixa, estava frio na Argentina, 13 graus. Os caras entraram e não deixaram a peteca cair. Então o Flamengo se classifica para a final
na minha opinião, extremamente merecido. Não fizemos uma primeira fase boa, porém nos mata-matas a gente sempre fazendo o segundo jogo na casa do adversário. Foi assim contra o Inter, Estudiantes e agora com o Racing. A gente sempre soube fazer um bom segundo jogo, a não ser contra o Estudiantes, né? Mas já passou, classificamos e agora é concentrar para a final, 29 de novembro. Tem ainda Campeonato Brasileiro, não podemos nos esquecer, todo jogo agora é importante. Sábado, 9 horas da noite, tem um jogo, mais um jogo agora, né? Decisivo contra o Sport. É ganhar ou ganhar, não importa como. Sábado o Flamengo tem que ganhar do Sport de qualquer jeito, 1-0 que seja, tá bom, né? E final da Libertadores, acredito que o Flamengo é favorito, seja contra o Palmeiras ou contra a LDU, mas final tem que mostrar dentro de campo que você é melhor do que o adversário e ganha o jogo. Então, assim, merecida final, vamos com confiança. Acredito que esse time aí agora, esse jogo, da forma que foi, né, vai dar mais raça, mais ânimo para os jogadores, a vontade, né? Todo mundo tem vontade, mas acho que depois do que o Flamengo passou ontem, aquela situação toda do segundo tempo, vai dar muito mais ânimo, muito mais garra para a gente ser campeão pela 4ª vez da Libertadores. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.